Guerra dos Sentidos. Olá, já estamos a ficar bem mais familiares, eu, Daniel Spencer, e você aí desse lado, para a Guerra dos Sentidos. Fizemos toda uma abordagem da origem do rock, falámos de várias bandas e estivemos a ver como essas estruturas da nova música afetaram a sociedade, afetaram a música atual que nós ouvimos. E como essa música, vamos ver mais tarde, numa sessão em que vamos falar sobre a música e os seus efeitos, afeta a nossa saúde, na vertente mental, na vertente espiritual e na vertente física. E nós estamos agora a analisar toda a sequência desde as bandas-chave do rock até às bandas de hoje. E nós vamos ver que os Beatles conseguiram introduzir na música, como falámos na sessão anterior, toda a filosofia oriental e trazer influências das músicas mântricas do mundo oriental. Eles trouxeram os gurus, hinduístas, Hare Krishnas e todas essas questões. E nós vamos encontrar os Beatles como pais e precursores do rock, mas temos outras bandas na altura. Falámos sobre os Rolling Stones, que assumiram livremente o seu apoio às drogas, o seu apoio ao sexo livre, o seu apoio ao satanismo declarado. E volto a dizer, não estamos a falar para cristãos, estamos a falar para todas as pessoas, quer as que rejeitam religião, quer as que aceitam o cristianismo ou outras religiões. Como isto não é um mídia ou um caminho musical neutro, mas que está a promover por filosofias. E se ouvirem as sessões anteriores, isso está explicado também. Temos Jim Morrison, promotor da questão das drogas. Há vídeos em que ele canta aparentemente possuído, canta com vozes de vários homens, inclusive com voz de mulher, um pouco para além do talento musical, em toda a sua forma de aparecer e o seu comportamento e a postura, mas que também afirmou ser inspirado pelo espírito da música. E temos as bandas satanistas, começámos a entrar num campo de satanismo declarado, os Black Sabbath, ou outras bandas de rock agressivo com filosofias que apoiam estas vertentes ocultas, não é? Os Kiss, os AC/DC. E é interessante reparar o seguinte: todas as bandas que assumiram o lado agressivo, elas em grande parte permaneceram até aos nossos dias. São os dinossauros do rock. Mas as bandas que não assumiram o seu lado negativo, mas que dissimularam esse lado negativo, foram desaparecendo. E por coincidência nós vamos encontrar coisas interessantes. A idade a que esses músicos morrem normalmente situa-se entre os 27 e os 33 anos, que também tem muito significado nas culturas ocultas. Vemos Jim Morrison, que morre aos 27 anos. Janis Joplin, aos 27 anos. Jimi Hendrix, aos 27 anos. Kurt Cobain, aos 27 anos. Entre os 27 e os 33, nós vamos ver que há uma grande perda de artistas. E muito tem a ver com os seus pactos, muitos deles assumiram pactos, e a mãe de Kurt Cobain até afirmou: tenho pena que o meu filho tenha decidido ir juntar-se a esse estúpido clube. Interessante, a mesma expressão que os Beatles utilizaram quando falaram das filosofias de Aleister Crowley no álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Que clube é este? E porquê é que nós vemos estes grandes ídolos que parecem ser apenas pessoas com talento e desenvoltura no mundo da música e do nosso gosto, mas porquê é que os vemos ligados a valores contrários aos valores sociais? Vidas desregradas, casamentos desfeitos, consumo excessivo de drogas, necessidade de desintoxicação, ofende-se dos valores religiosos, como Deus é gay, ou mata os seus ídolos, ou nós somos mais famosos que Jesus Cristo, promovendo todas as coisas dos simbologias satanistas, o 666, a necrofilia, os sacrifícios humanos. Amigo, vamos ser sinceros. Se eu não fosse um cristão, teria que pelo menos considerar que pode até ser que Deus não existisse, mas o diabo parece existir com certeza, porque é impossível que
todas estas bandas tão diferentes estejam todas unidas numa mesma propagação de uma mesma filosofia e que isso seja só para vender. Basta ter o mínimo conhecimento, não estou recomendando, mas basta ter o mínimo conhecimento dos meandros satânicos para entender que essas bandas estão a promover valores que se opõem não só aos valores do cristianismo ou de outras religiões, mas até a valores morais e sociais, às leis dos países. Algumas vezes são presos esses elementos. E nós vemos hoje bandas que preconizam ainda estas abordagens. Uma das bandas que eu gostaria de realçar foi a minha banda preferida durante muito tempo e hoje não é apenas porque não consumo, mas se eu continuasse a consumir deste género de música, pelo qual fui muito fã e que até, como já disse, tinha uma banda rock, eu estaria ainda a consumir. São os U2. Os U2 fazem a conexão entre o lado rebelde e o lado light. Então eles já homenagearam os Beatles, cantando Helter Skelter e cantando no cimo de edifícios, e já homenagearam os Rolling Stones enquanto cantam Sympathy for the Devil e abanam uma cruz invertida. Eles cantam claramente: eu ainda não encontrei aquilo que estou à procura, but I still haven't found what I'm looking for. Ao ser entrevistado, Bono usou essa expressão para definir que não tem o rumo religioso e para confirmar que consideram como fundamentalismo religioso essa ideia de que Cristo é o único caminho. Então eles estão definindo posições. Simpatia pelo diabo não tem a ver com todos os outros tipos de religião, não pode estar em consonância. E nós vemos que cantam valores que ofendem as religiões. Dizem: Deus tem o telefone fora do gancho, querida, e não iria atender a tua chamada nem que pudesse. Onde está a fé, o amor e a esperança? Isso está na música What If God Will Send His Angels? E se Deus enviasse os seus anjos? Que faz parte até da trilha sonora do filme A Cidade dos Anjos, em que ele está a dizer claramente que Deus não está nem aí para o mundo, onde ele contradiz uma frase bíblica. A Bíblia diz que hoje existem a fé, o amor e a esperança. Ele diz onde está. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, e a tua vara e o teu cajado não mais me consolam. É uma clara oposição aos valores do cristianismo, que deveriam também ser respeitados. E várias outras afirmações são feitas, como: eu estou do lado dos filhos de Caim, que para o cristianismo tem valores claros. Mas eu não estou aqui a defender os cristãos ou a atacar os satanistas. Estamos a falar, afinal, de que há valores morais e respeitar as crenças uns dos outros. Então, isso devia ser refletido. Não apenas os cristãos deveriam ter que respeitar as outras religiões e o próprio satanismo, mas o satanismo devia ter valores que respeitassem o cristianismo e as outras religiões, e parece não haver. Além de que parece haver uma mistura de filosofias. Mas o que eu quero que entendamos é que ainda hoje há promoções de valores que ofendem os valores sociais. Por exemplo, do sexo livre, do sexo em formas degradantes, não é? Sem respeito pela preservação da identidade do indivíduo, da sua idoneidade, do seu respeito que ele merece. Nós vemos, por exemplo, Backstreet Boys, parece uma banda só de boyzinhos bonitos, cantam Get Down, enquanto dizem pegue nele e abane para todo lado, referindo-se aos genitais. Isto para jovens que ainda não têm maturidade sexual, têm uma média de idades muito baixa em relação à média de idades da banda. Temos ali crianças. Para todos os efeitos, isto seria considerado como um ato ofensivo, obsceno e muito relacionado com a pedofilia, mas num show de rock é tudo normal. As ondas de violência, de gravidez indesejada, de consumo de drogas que aumentam nos shows de rock, as pessoas ignoram isso socialmente. Então, o que é que isto está realmente a trazer de positivo para o equilíbrio do indivíduo, para a sua dinâmica de saúde mental, para os seus valores morais, para o seu equilíbrio físico? É o que nós vamos ver na próxima sessão. A música e os seus efeitos. E vamos ver que não é uma questão religiosa, mas é uma questão física de saúde e equilíbrio que nós precisamos vigiar. Até à próxima sessão da Guerra dos Sentidos.